São 8 horas da manhã. Nápoles está movimentada como sempre. Trânsito, escolas, pessoas indo para o trabalho. O Vesúvio está lá, ao fundo, como todos os dias. E é justamente por isso que é perigoso. Porque nos acostumamos com ele. Então vem um tremor. Não é cena de filme. Um tremor real. Breve, mas intenso. Xícaras de chá chacoalham, janelas vibram. Alguém para de repente. 10 minutos se passam e outro chega. E depois outro. Nesse momento, o mais importante não é o tremor em si. O fato de estar acontecendo sob um vulcão ativo, em uma área onde milhões de pessoas vivem. As notícias começam imediatamente. Alertas de celular. Edições especiais. Mensagens de bate-papo. Você ouviu isso? Foi forte. O que está acontecendo? E é aí que começa o maior problema. Não o vulcão. As pessoas. Porque quando o medo aumenta, todos querem fazer a mesma coisa. Buscar alguém. Ir para casa. Entrar no carro. E quando centenas de milhares fazem isso ao mesmo tempo, as estradas ficam bloqueadas. Os tremores continuam. Especialistas falam sobre aumento da atividade, mudanças nos sinais e pressão no sistema. Isso não significa que o vulcão vai explodir em 10 minutos. Significa que ele não está estável. E se não estiver estável, cada hora pode ser diferente da anterior. Nesse ponto, começa a fase que ninguém quer ver, a erupção. Um estrondo enorme, que faz as janelas tremerem mesmo a quilômetros de distância. Por um instante, soa como um trovão, mas não desaparece. Um segundo estrondo vem, depois um terceiro, como tiros disparados um após o outro. As pessoas param, olham para a montanha e percebem que não é um tremor qualquer. Uma gigantesca coluna escura se ergue da cratera. Em questão de segundos, ela se eleva e se espalha sobre o Vesúvio como um teto negro. O céu muda de cor repentinamente. A luz diminui, o ar fica pesado e a sensação imediata é: realmente começou. Começa a chuva de lapili. Não cinzas leves. Pedaços incandescentes ricocheteiam em telhados, carros, varandas. Eles estalam, crepitam, quebram para-brisas, entopem calhas. Quem está do lado de fora corre para se abrigar e percebe que não é mais hora de olhar. É hora de correr. Então, as cinzas chegam. Densas, persistentes, sufocantes. As ruas mudam de textura. Ficam escorregadias, sujas, cinzentas. A visibilidade desaparece. Os faróis dos carros iluminam apenas uma parede de partículas. Dirigir se torna perigoso. Respirar fica difícil. As pessoas tossem, seus olhos ardem, suas gargantas fecham. Mesmo quem usa máscaras improvisadas percebe que não é suficiente. As cinzas entram em todos os lugares. Casas, sistemas, carros, filtros, rocha triturada, abrasiva, impiedosa. E enquanto tudo isso acontece, a cidade para. Os carros param um após o outro. As motos desaparecem. As pessoas saem de seus veículos e caminham pela penumbra, procurando um lugar para ficar. As lojas ficam lotadas, e em pouco tempo, água, máscaras, baterias e remédios acabam. As ligações não completam. As mensagens chegam aos trancos e barrancos. O pânico se espalha, mais rápido que a informação. E o efeito dominó começa. Se os suprimentos não chegam, as prateleiras esvaziam em horas. Se o trânsito estiver bloqueado, as ambulâncias chegam com atraso. Se as cinzas entrarem nos filtros e sistemas, muitas instalações começam a apresentar mau funcionamento. Não se trata de um apagão total imediato. É um efeito dominó. Um problema gera outro. Agora, pense em algo simples. Telhados. As cinzas se acumulam implacavelmente, camada após camada. Se permanecerem secas, já são um problema. Se chover, tornam-se um peso enorme, uma carga esmagadora. Os telhados mais frágeis começam a desabar. Armazéns, estruturas leves, prédios antigos. E quando um telhado desaba, não se trata apenas de danos materiais.
Pessoas ficam presas, os esforços de resgate são mais lentos, o caos aumenta. Enquanto isso, chega a decisão mais difícil: evacuar. Evacuar não significa sair de casa. Significa deslocar cidades inteiras. Significa idosos, crianças, doentes, famílias sem carro, pessoas que não querem sair de casa, pessoas que querem levar tudo consigo. E tudo isso acontece com as estradas já congestionadas, com as cinzas tornando o asfalto escorregadio, com o ar poluído e com o medo crescente. E aqui faço uma distinção fundamental, porque nem todos estão igualmente expostos. Quanto mais perto você chega do vulcão, maiores são os riscos imediatos. Não se trata apenas de mais cinzas. É outro tipo de perigo. O perigo mais letal são as correntes piroclásticas. São nuvens escaldantes de gás e detritos que descem em alta velocidade. Não são fumaça. São uma frente quente e densa que pode queimar e sufocar em pouco tempo. Se uma dessas correntes atingir uma área povoada, você não terá espaço para manobrar. Não se abrigue em um local fechado. Não espere. Se você estiver lá, já será tarde demais. É por isso que a verdadeira diferença não é a coragem. É o tempo. Se você sair cedo, você sobrevive. Se você esperar para ver o que acontece, estará apostando na coisa errada. E agora vamos falar sobre um erro comum. Estou longe, então estou seguro. Nem sempre. Porque as cinzas viajam. Depende do vento, da altura da coluna eruptiva, da duração do evento. Elas podem afetar áreas muito maiores do que você imagina, mesmo onde não há perigo de fluxos piroclásticos. As cinzas podem paralisar uma cidade. O trânsito fica lento. Os filtros dos veículos entopem. Os bueiros transbordam. O sistema de esgoto fica sobrecarregado. As bombas entupem. Os veículos de emergência demoram mais para chegar. Nesse ponto, os aeroportos também entram em cena. Afinal, aviões não podem voar em meio a uma nuvem de cinzas vulcânicas, o que representa um sério risco para seus motores. Por isso, voos são cancelados ou desviados. E isso não afeta apenas Nápoles. Afeta rotas, escalas, conexões, transporte de cargas. Mais uma cadeia que se rompe. Pompeia serve de exemplo para isso. Não como uma história distante, mas como um alerta. Em 79 d.C., muitas pessoas não entenderam imediatamente. Algumas ficaram. Algumas fugiram tarde demais. Algumas voltaram. E em uma erupção, mesmo um pequeno atraso pode ser fatal. Hoje temos ferramentas que não existiam naquela época: monitoramento, planos de evacuação, comunicação rápida. Mas hoje também temos um enorme problema: a densidade populacional. Hoje, ao redor do Vesúvio, não há uma única cidade. Há uma área urbanizada contínua. Casas, prédios, estradas, indústrias. Isso significa que a movimentação de pessoas é imensamente mais complexa. Isso significa que um confinamento local rapidamente se transforma em um confinamento regional. E depois das primeiras horas, quando o medo deixa de ser uma ideia e se torna realidade, começa a fase mais difícil. Aquela que não se vê claramente nos vídeos virais, mas que muda tudo. Limpar as cinzas, não varrer, é um trabalho enorme. Requer pessoal, recursos e tempo. As ruas precisam ser limpas. Os telhados verificados. As redes elétricas inspecionadas. Os quadros de distribuição limpos. Os sistemas de ventilação verificados. Caso contrário, corre-se o risco de constantes avarias. Os hospitais precisam proteger aqueles com dificuldades respiratórias. Crianças e idosos são mais vulneráveis. Aqueles com asma ou problemas respiratórios podem piorar. E se o ar permanecer poluído por dias, aumenta a pressão sobre todo o sistema de saúde. Até mesmo a água pode se tornar um problema se as cinzas acabarem nos sistemas de coleta ou se os filtros entupirem. Isso não significa que todos ficarão sem água, mas significa que a gestão se torna mais frágil. E quando um serviço se torna frágil, basta pouco para criar o caos. E depois há os evacuados. Para onde vão?
Como são distribuídos? Quanto tempo ficam fora? Quem paga pelos danos? Quem perde o emprego? Quem tem uma loja? Quem tem aluguel para pagar? Quem tem um parente que não pode viajar? A economia para. Não por dias. Podem ser semanas. O turismo fica estagnado. Os comércios fecham. O transporte é reduzido. Portos e logística ficam mais lentos. E se a erupção durar muito tempo ou se repetir em fases, a normalidade não volta. Amanhã. Voltará quando for possível. Então, qual é a verdade final? Sem drama ou exagero. A verdade é que o Vesúvio não é uma montanha qualquer. É um vulcão ativo com um histórico explosivo, no meio de uma das áreas mais populosas da Europa. E se entrasse em erupção hoje, não seria apenas um problema local. Seria uma crise enorme, com efeitos imediatos na vida das pessoas e consequências duradouras. Mas há outra verdade também. E está importante. Não está escrito que deva terminar em desastre total. A diferença está na preparação, na rapidez das decisões, na capacidade de seguir indícios reais em vez de perseguir boatos e pânico. Porque contra um vulcão não se vence pela força. Vence-se com o tempo. Então, da próxima vez que você vir o Vesúvio ao fundo, lembre-se disso. Não é um monumento. É um risco real, mesmo quando parece calmo. E a história, naquela região, não é algo distante. É algo que pode recomeçar. Se você quiser mais vídeos como este, inscreva-se no canal. Porque conhecer essas histórias não é apenas curiosidade, é realmente compreender o mundo em que vivemos.